A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta nessa noite, pastor Carlos, está aqui a pastora Neuza junto comigo, e juntos nós vamos aí estar transmitindo uma palavra, orando pela vida dos irmãos, né? Nós estamos aí hoje quarta-feira, ontem tivemos a live aí do irmão Diácono Irmão Silvio, também da irmã Valquíria, segunda-feira aí também o pastor Agileu aí, marcando presença e trazendo uma palavra ao coração dos irmãos, e nós aqui nessa noite queremos aqui transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Paz do Senhor, pastor André. Paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí do outro lado. Com alegria no nosso coração, né? Como eu sempre falo, vencemos mais uma semana, Deus deu essa oportunidade para nós, né? De estarmos aqui novamente para trazer uma palavra até o seu coração. Já quero aí mandar a minha saudação para todos que estão aí ligadinhos, aqueles que ainda vai adentrar, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a chuvinha abençoada aí, irmão, para refrescar, né? Graças a Deus, nós estávamos precisando, bastante quente aqui em Paranavaí, mas veio aí uma chuvinha calma para nos trazer um pouco de refrigério. Eu gostaria que se você fechasse os seus olhos, vamos aqui orar ao Senhor, estaremos aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós aqui queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por este dia, te agradecer pela vida dos irmãos que estão entrando nessa live, as pessoas que sempre nos acompanham, meu Deus, que durante a semana, que durante os cultos, Senhor, tem estado, ó Pai, na tua presença. O Espírito Santo do Senhor mais uma vez, ó Pai, venha falar conosco através dessa palavra, venha alcançar as pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, trazendo a cura, trazendo o milagre, trazendo a libertação, trazendo a paz, ó Deus, que excede todo entendimento. É em nome de Jesus Cristo nós oramos e abençoamos a vida de cada pessoa em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, quero lembrar os irmãos que amanhã, a partir das 20 horas, nós temos o grande culto da vitória. Eu convido você para estar conosco. Eu acabei de soltar a lista de presença. Os irmãos que estiveram aí conosco no final de semana na ceia, foi um culto abençoado. Assim, Deus mais uma vez falou conosco, derramou da sua presença em nossos corações. E eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, ceando conosco. E quinta-feira agora, nós temos esse grande culto em nome do Senhor. Quem está conosco aí, pastora Neuza, para nós enviar uma saudação aí. A Sara está conosco, a minha sobrinha, que Deus abençoe ela, a família, o esposo, o Simon, né, o filhinho dela. A Jéssica também, que é a irmã Maria Cavalcante, o irmão José, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Creuza da Silva está conosco, que Deus abençoe. Irmã Creuza, amanhã nós estaremos ali no culto, como o pastor disse, com certeza vai ser uma benção. O Camilo, meu irmão ali de Londrina, também está ligadinho, que Deus abençoe. Vai meu abraço para ele, para a Cláudia e para todos ali, em nome de Jesus. Amados, você pode nos ajudar, né? Eu fui entrar na live agora, tinha 47 pessoas online aí, você pode compartilhar, né, essa live aí no seu Facebook e também apertar esse coraçãozinho aí, que você nos ajuda a gente levar essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, às pessoas que estão precisando, as pessoas que realmente precisam ser alcançadas, transformadas e tocadas pelo poder da palavra de Deus. Então, coopere conosco aí, compartilhe essa live, aperta o coraçãozinho aí e vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Amados, eu quero hoje falar desse tema que está aí na live, né? Resgatando a espada, né? 1 Samuel capítulo 21, verso 8. Quero compartilhar hoje de manhã. Eu levantei e pensei, eu fui deitar ontem falando com Deus, pedindo para o Senhor uma palavra, uma mensagem. E hoje de manhã, quando eu levantei, o Senhor queimou meu coração. Até a Neuza brincou, você vai falar o que aí? E Deus falou muito ao meu coração dentro dessa passagem. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Você que tem sua Bíblia, abra ela comigo. Em 1 Samuel, capítulo 21, e o verso de número 8, que diz assim: disse Davi a Abimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa.
Disse Davi: não há outra semelhante, dai-me ela então. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava-se nos postigos das portas e deixava correr saliva pela sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltava-me a mim doidos para que me trouxesse? É este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra no teu coração, uma palavra que fala do rei Davi. E essa passagem, queridos, é uma história muito profunda, que traz aos nossos corações ensinamentos riquíssimos. Primeiramente, a Bíblia diz que Davi, ele foge da presença de Saul, porque a Bíblia diz no capítulo 20, 21, que Davi ele estava fugindo porque Saul, a Bíblia diz que ficou enciumado, porque o povo gostava mais de Davi do que de Saul, e Saul tentava tirar a vida de Davi. Davi agora ele foge da presença de Saul, e quando Davi foge, ele foge desarmado. Davi foge sem as suas armas, porque ele era um homem guerreiro, um homem de guerra. E toda pessoa, quando está diante de um confronto, diante de uma situação como Davi estava, se não tiver armas, irmão, acaba fugindo. Você observa isso na vida das pessoas. Quando as pessoas estão diante de um problema, que elas não têm uma arma para elas vencer esse problema, qual é a atitude delas? É fugir, é correr. Por quê? Porque elas estão desarmadas. E quem está desarmado está desprotegido. Então Davi, como um grande rei, como um grande servo de Deus, como um grande guerreiro, ele não poderia ficar se expondo sem estar armado. Então Davi não tinha aqui a sua funda, Davi não tinha aqui as pedras que ele derrubou o gigante, Davi não tinha nem as suas espadas e as suas lanças. Então Davi agora corre, e a Bíblia diz que ele vai buscar onde? Ele vai para a casa de um sacerdote, onde habitava o templo, e aí a Bíblia diz que o tabernáculo, melhor dizendo, e quando ele chega ali, a palavra de Deus diz que ele pergunta para esse sacerdote Alimeleque se ele tinha alguma espada, se ele tinha alguma lança. Ele disse: olha, aqui é a casa do Senhor, nós não temos nenhuma arma, né? Nós não temos nada aqui para guerrear, quem nos defende é o Senhor. E aí a única coisa que ele tinha ali guardado era a espada que Davi havia matado Golias. Essa espada agora estava ali envolvida num pano. Davi, quando chega naquele local, Davi ele vem fugido de Saul, mas Davi tinha medo de morrer. Primeiro porque ele não tinha arma, segundo porque ele estava sozinho, terceiro porque ele não sabia quem era ele tinha muitos inimigos além de Saul. E aí a Bíblia diz que agora ele chega aqui, e ele chega contando até uma certa mentira, porque a Bíblia diz que ele fala que o rei o enviou para uma grande missão, quando na realidade ele não estava em missão nenhuma, ele estava fugindo. Porque o homem, quando ele está desarmado, qual é a atitude dele? É fugir. O homem, quando ele está desarmado, qual é a atitude dele? É se esconder. E essa foi a atitude de Davi. Então agora ele pega a espada de Golias, e agora ele já é uma outra pessoa. Só que se nós olharmos o texto aqui, queridos, nós observamos que, como diz Salomão, né, um abismo gera outro abismo. Normalmente isso acontece muito na vida das pessoas. As pessoas que não estão armadas. Armadas com o que, pastor? Porque quando você está desarmado, você está desprotegido. Quando você está armado, o inimigo vai olhar para você com outros olhos. E nós precisamos nos armar. Nos armar do que, pastor? Da palavra de Deus. Nos armar de ferramentas para nós lutarmos e resistirmos às ciladas do diabo. A Bíblia diz assim: se resistir o diabo e o que? Ele fugirá de vós. Só que hoje, pastor Aneus, o que a gente observa? A gente observa muitas pessoas acontecendo como Davi. Quando a luta aparece, as pessoas correm do templo, correm da presença de Deus, correm. O pior não é correr, o pior é não ter arma nenhuma para lutar. Então tem muita gente que talvez está me assistindo agora, que se encontra na situação de Davi. Davi estava sendo ameaçado. Eu não sei o que te ameaça nessa noite.
Eu não sei o que te amedronta nessa noite, mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: se arme da palavra de Deus, se arme das coisas de Deus, e Deus dará vitória à tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. E é interessante que a gente vai observar que Davi, ele tinha um alvo, né? Ele foi para a casa do Senhor. Então, querido, quando a gente se sente desarmado, se sente desprotegido, qual é o lugar que nós temos que ir? É a casa do Senhor. Mas o inimigo sempre vai tentar nos tirar de lá. Ele sempre vai colocar para nós que lá não é o local certo, porque estamos fracos, estamos desarmados. Porque qual é a arma? Aqui, Davi estava procurando uma arma física. Mas qual que é a arma do cristão no dia que nós estamos vivendo hoje? É a oração, é o jejum, é a comunhão com Deus. E quantas pessoas nós estamos vendo que está desarmado? Estão tentando fugir do inimigo, estão tentando fugir da luta, estão tentando escapar da situação que está, mas eles estão desarmados, porque não tem comunhão com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de conhecer a palavra do Senhor. A pessoa está desarmada, ela está nua perante o inimigo. Então o que vai acontecer? Vai vir o que? O desânimo, a fraqueza espiritual. Eu não consigo mais participar das coisas de Deus na casa do Senhor, sendo que é o momento que você mais precisa estar na casa do Senhor. Por que a gente tem que ter esse depósito? Esse depósito é a arma para a nossa vida. E Davi, ele tinha em mente, é na casa do Senhor que eu vou conseguir alguma coisa. Tanto que ele chega ali e pergunta para o sacerdote: não tem nenhuma espada aqui? E é interessante também, pastor, né, essa palavra, porque em todas as nossas batalhas, espiritual, batalha física, em todas as nossas pelejas, nós temos que guardar algo, querido, porque lá na frente vai ter outra batalha que nós vamos precisar daquilo. O problema das pessoas hoje, qual que é? Elas vencem uma batalha hoje, mas elas não se preparam para vencer outra amanhã. Elas acham que só foi aquela ali. Aí eles não têm nada daquela luta para vencer. Foi o que aconteceu com Davi. Se a espada de Golias não tivesse sido guardada, querido, como um troféu, Davi não tinha arma nenhuma para se defender. Mas pelo fato da espada que matou, a própria espada de Golias, que ele usou para decepar a cabeça de Golias, estava ali guardado no templo. Então, querido, onde nós vamos conseguir a nossa arma? Nós vamos conseguir a nossa arma na casa do Senhor, na presença do Senhor. Mas sempre, vencer uma luta hoje, você tem que trazer algo para a tua vida. Você tem que guardar algo para a tua vida. Porque vai ser a arma que você vai usar para vencer a luta de amanhã. Se hoje você venceu uma luta e você não guarda nada, amanhã você vai ter que enfrentar outra e você vai estar desarmado. Então prepara-te sempre para estar vencendo aquilo que aparece na sua vida. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Qual foi o problema aqui? Davi enfrentou o gigante de Golias, todo mundo levantou e colocou Davi no auge, entendeu? E Davi, ele era um pastor de ovelhas. Agora ele virou um guerreiro, agora a Bíblia nos fala que quando ele é ameaçado, agora ele foge. Mas o que ele foge? Desprotegido. Davi temia pela sua vida. Davi tinha medo de alguém tirar a sua vida, até porque ele temia Deus. Ele não queria tirar a vida de ninguém, mas ele temia Deus de cair antes do propósito de Deus se cumprir na vida dele. E qual é a situação aqui? Nós vemos um homem desarmado, um homem vulnerável. E agora ele precisava resgatar o quê? A espada. E aí ele sem ele saber, porque se ele soubesse que a espada estava lá, né, talvez ele teria ido lá, já ia pedindo a espada, mas ele perguntou se não havia nenhuma espada, nenhuma lança. E aí foi cogitado por Abimeleque a espada de Golias, e ele pede a espada. E a Bíblia diz que Abimeleque dá a espada para ele. O que Davi faz? Davi sai dali de Nob. A palavra Nob significa lugar alto. Ele sai de um lugar alto e ele desce, a Bíblia diz até Aques. A Bíblia nos diz que quando ele chega ali, ele é confrontado. Porque quando nós muitas das vezes estamos na presença de Deus, por mais que nós talvez passamos por lutas, passamos por dificuldades, nós estamos aprimorando a nossa vida espiritual. Nós estamos sendo forjados diante do Senhor. Como disse a pastora, você tem que guardar as lutas que você passa hoje, que você vence elas em nome de Jesus, você tem que guardar. Você precisa guardar as experiências, guardar determinadas situações que aconteceram. Tem pessoas que dizem: eu não quero nem lembrar disso. Não, querido, tire experiências disso daí. Verdade. Entendeu? Então agora Davi foi por uma região, e aqui o verso de número 9, 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu-se diante de Saul e foi para Aques,
rei de Gat, quer dizer, da onde vinha Golias? De Gat, né, da terra dos filisteus, capital dos filisteus. Para onde que ele foi? Ele foi para o meio do ninho de problema. Entendeu? Agora analisa comigo, um homem temente a Deus, um homem que anda na presença de Deus. Tudo bem que todo mundo é sujeito às suas fraquezas, às suas limitações. Você na caminhada você pode perder, mas você tem que mais resgatar do que perder. Você tem que mais buscar do que perder. E o que tem acontecido muito na vida das pessoas, as pessoas começam a perder o que elas conquistam durante uma caminhada. Elas começam a perder as riquezas que Deus vai dando. Então aí, em vez de elas permanecerem na presença de Deus, na presença do sacerdote, elas fogem. E o pior é que elas fogem para o lugar mais sombrio que tem, né? A terra de Gat, lugar de guerra, lugar de luta, aonde Davi foi se colocar. Então, há muitas pessoas, irmãos, que muitas das vezes falam assim: eu estou sofrendo. Ah, mas olha onde você está. Olha ao lugar que você foi se colocar. Você talvez saiu da presença de Deus. Talvez você que me assiste, que me ouve nessa noite, você outrora já comeu do melhor, já usufruiu do melhor do Senhor, ainda que com luta, com dificuldade, Deus te abençoou, aleluia, Deus te honrou, e por uma fraqueza, eu diria humana, por inexperiência, e até muitas das vezes, como Davi aqui, por uma mentira, né? Porque é isso que às vezes leva as pessoas ao fracasso, é a mentira. Você começa a escorregar e descer para lugares baixos e sai dos lugares altos onde Deus quer te colocar. Então nós precisamos ver a nossa trajetória, aonde nós queremos chegar, pastora. Por quê? Porque cada passo que a gente dá, se não for na direção da presença de Deus, nós estamos cavando um buraco para nós cada dia mais. E é bem interessante porque, né, lugar alto, Davi estava no lugar alto. Quantos crentes que outrora estavam dentro da igreja, sentindo a presença do Senhor, né, pulando, falando em língua, né? E hoje você olha, está lá derrubado, caído. Há um passo na vida dessa pessoa que a levou aquilo, e ela mesma é que deu, como Davi. Davi saiu de um lugar alto, saiu da casa do Senhor, com uma espada que não era dele, era de Golias, a espada não era dele. Ele saiu de um lugar alto com uma espada que não era dele e foi se meter num lugar baixo, num lugar de confusão, de contrito. E ali ele teve que se fingir de louco, de doido. Quantos não estão dessa maneira, querido? Você olha para a pessoa parece louco, doido, porque largou tudo que Deus tinha para eles para voltar novamente para trás, para estar novamente perdido. E não tem mais a presença de Deus ali, porque ele está com uma arma que não é dele. Quando estava no auge, na altura, quando estava sendo ali muitas das vezes exaltado por Deus, não valorizou, largou tudo que Deus tinha colocado nas mãos, pegou uma arma que não era dele, que era de Golias, que ele tinha vencido lá atrás, mas ele volta, ele desce, ele volta novamente para aquele lugar onde era escuridão, onde era trevas. Então, querido, nós temos que analisar tudo isso. Se Deus está colocando nós hoje em lugares altos, é porque amanhã vai vir luta e nós temos que estar preparados. Nós não temos que sair desse lugar. Aleluia. Nós temos que guardar tudo que Deus tem dado para nós. Ali, no lugar que ele estava junto com o sacerdote, ele tinha pão, ele tinha a graça de Deus, ele tinha tudo. Tinha necessidade dele voltar? Não tinha. Mas ele foi com as próprias pernas dele. Quantas das vezes eu e você entramos em luta que nós mesmos procuramos com as nossas mãos? Então nós temos que analisar. Estamos armados para entrar nessa luta? Às vezes entramos em luta que nós não estamos armados. Nós pegamos luta para nós que nós não estamos preparados ainda espiritualmente para vencer. Aí vai ser fracasso, querido. Infelizmente a cara vai parecer de doido, pastor. A palavra Aquis quer dizer, o Aquis, né, é lugar de aterrorização, lugar onde você é aterrorizado, lugar onde você é cobrado. E o interessante, pastor, é que quem estava lá embaixo, em Aquis, né, lugar de terror, eles via quem estava lá em cima. E aí olha o que diz o texto aqui, o verso de número 11 diz assim: porém os servos de Aquis disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças, dizendo, Saul feriu milhares, porém Davi feriu 10 de seus milhares? Amados, eu quero dizer uma coisa para você, aqui mostra que todo mundo nos conhece, Deus nos conhece, mas o mundo também nos conhece. É aí que eu falo para você que nós precisamos ter de Deus temor, para saber onde nós andamos.
para saber onde nós colocamos o nosso pé, e nessa noite o Espírito de Deus está falando comigo e com você. Aleluia. Por quê? Porque quem está lá fora, quem está nos lugares baixos, eles também conseguem ver quem está nos lugares altos. Aí eles olham, não é esse aqui que cantava na igreja? Não era esse aqui que pregava? Não, parece que eu vi ele estava fumando, parece que eu vi ele estava bebendo, parece que eu vi ele estava se prostituindo. Por quê? Porque quem está embaixo enxerga quem está em cima. Verdade. Quem está embaixo está vendo quem está lá em cima, o que está fazendo. Então, que quando eles olharam isso aqui, Davi se assombrou. E é a palavra que está dizendo isso. A Bíblia diz aqui que Davi guardou essas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo em Atos, porque ele viu a oportunidade dos caras tirar a vida dele ali. Ele estava desprotegido. Não, mas não estava com a espada. Irmão, ter espada e não ter a presença de Deus com você não adianta de nada. Verdade. Entendeu? Ter a espada, ter Bíblia dentro de casa e estar fazendo coisa errada não adianta de nada. É como você está dentro da igreja, ouvindo mensagens, ouvindo louvores, ouvindo pregações e está cometendo erros, entendeu? Aí as pessoas dizem assim, ai, fulano, ele voltou a fumar. Não é que ele voltou a fumar, é que quando o período que ele viveu dentro da igreja, lá dentro da igreja ele estava alimentando aquele vício. Quando ele viu, ele estava lá fora de novo. Verdade. Entendeu? A pessoa que saiu da prostituição, Deus salvou, libertou, veio para a igreja. Ou você firma na presença de Deus, ou se você ficar alimentando aquelas imagens, andando, entendeu, em terras baixas, meu irmão, daqui a pouco você está lá fora, entendeu? E aí o que acontece? A gente vai começar a não saber nem o que falar. E é o que aconteceu com Davi. Davi se fez de doido, porque não sabia o que explicar. Porque tem gente que quando não sabe o que falar, eu não sei o que aconteceu, foi da noite pro dia, entendeu? E aí ele se faz de doido, de bobo, entendeu? Ou joga a culpa em alguém. Então o que nós precisamos entender? Deus nessa noite está pedindo para que nós venhamos resgatar a espada, a palavra de Deus na nossa vida e nos manter nos lugares altos, porque ninguém é perfeito, todos nós somos falhos. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos no lugar alto. E não é só estar no lugar alto, não. A Bíblia diz que Davi, aqui na presença de Elimeleque, ele participou e comeu do pão da propiciação. Quer dizer, ele estava se santificando. Ainda nós precisamos reconhecer nossas falhas e buscar a presença do Senhor, pastor. E sabendo que o inimigo nos conhece. Conhece. O inimigo sabe quem nós somos. Quando nós vivemos em lugares altos, nós temos que guardar isso conosco, porque o inimigo nos conhece. A gente vê isso na vida de Paulo, né, quando ele expulsava os demônios, e ali teve alguns homens em Atos que quis fazer a mesma atitude, né, também expulsar, e o demônio usa a boca daquela jovem e diz para aqueles homens, eu bem sei quem é Jesus, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Então quando nós estamos no alto, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na casa do Senhor, Satanás nos conhece, querido. Ele nos conhece. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele não foi levado para lá por Satanás, ele foi levado pelo Espírito Santo. Só que lá, Satanás o conhecia, e Satanás o provou, dizendo para ele, se tu és filho de Deus. Satanás conhecia a palavra, Satanás tinha argumento contra ele. Ele não vai ter contra mim e você. Então nós temos que nos permanecer em lugares altos, na presença do Senhor. Nós temos que estar sempre acima da meta, daquilo que nós podemos chegar, porque se nós descermos em lugares baixos, sombrios, você pode ter certeza que vamos ser envergonhados. Como o pastor disse aqui, aí você não vai saber nem o que dizer. O que você está fazendo aqui? Eu tô tentando salvar a alma aqui. Mas nem a alma da própria pessoa está salva. Por quê? Porque lá quando ela estava em lugares altos, ela alimentava aquilo. Às vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Uma musiquinha do mundo aqui, alguma coisa ali que influenciava, né? E aí foi entrando, eu vou sair ali com aquele amigo, não tem nada demais, eu vou ganhar ele para Jesus, e o amigo acaba ganhando você para o mundo e não você ganhando ele para Jesus. Então essas coisinhas é que vai fazendo a gente perder a espada. E o que é a espada? É a palavra de Deus na nossa vida. É essa palavra viva e eficaz. E quando nós perdemos a espada, querido, quando nós nos desarmamos das coisas que Deus tem nos dado, nós somos uma presa fácil para o inimigo. E Davi, ele só não foi morto ali porque Deus tinha um plano ainda na vida de Davi. Mas Davi, ele correu risco de vida ali, mesmo se fazendo de louco, de doido naquele lugar, ele correu risco de vida. E tem muita gente andando na beira do abismo,
Satanás está apontando, está tirando sarro, está muitas das vezes zombando, e ele ainda não tem percebido isso. Por quê? Porque tem deixado a casa do Senhor, tem deixado os lugares altos e descido em lugares baixos, aonde Deus não quer você, aonde Deus não quer que você esteja. Então, querido, nós não podemos perder as coisas que Deus tem nos dado, temos que conservar conosco, em nome de Jesus. Aleluia, que essa palavra nessa noite, meu amado, não só nós, a minha vida, a sua vida, venha falar com você também. Eu olho aqui para Davi teve 2 guerras, ele conhecia muito bem do que era uma guerra física, de espada, de sangue, mas agora Davi estava tendo uma guerra intelectual, espiritual, entendeu? Aonde ele estava vendo as pessoas falarem dele. É normal quando você está fora de um propósito, as pessoas vão olhar e falar, mas não era ele. As pessoas do mundo vão olhar porque elas te conhecem. Elas sabem que outrora você era da igreja, elas sabem que outrora você pregava a palavra, então elas não vão conseguir entender. E aí, como nós acabamos de dizer, o texto diz que Davi se fez de louco. Tem hora que a gente se faz de louco. Agora, o pior não é isso. O pior é que, além das pessoas dos lugares baixos nos verem, existe também os doengue. Os doengue. Os doengue. Quem são os doengue? Aqueles que conspiram contra você. Entendeu? Que muitas das vezes olham para você, que já te viram, que não vê a oportunidade de, como diz o outro, denegrir a tua imagem, de acabar com você. E você também tem que entender isso, porque a Bíblia diz aqui, o verso de número 9, ó, Jeová bradando aí. Como voz de trovão. Voz de trovão. O verso de número 7, a Bíblia diz aqui que Doengue estava lá quando Davi estava presente na presença de Elimeleque. E Doengue viu tudo. Doengue era um servo que servia a Saul. Então, quem que era Doengue? A palavra Doengue aqui, na minha Bíblia aqui, fala que Doengue é versículo de número 7. Cadê o versículo de número 7? Verso de número 7. Doengue é pessoa que tem medo. Uma pessoa medrosa. E realmente os doengues são assim. Por quê? Porque eles são medrosos, eles são traiçoeiros. É isso que Doengue fez. Eles não falam na tua frente, eles falam pelas tuas costas, eles nunca vão te confrontar de frente, eles nunca vão falar o que eles viram de frente. Então, os doengue, todo mundo tem um doengue na sua vida. Todo mundo convive com um doengue. E Davi não era diferente. Se você observar aqui, você vai encontrar já no capítulo 22, Doengue, quando chegou perante Saul, falou, olha, eu vi Davi lá na casa de Elimeleque. Eu estava lá e Davi chegou e pediu a espada, comeu os pães da propiciação lá. E aí a Bíblia diz que Saul pegou e falou, né, para os soldados dele, para que matasse, chamasse Elimeleque, matasse os sacerdotes, matassem todos os homens e mulheres, e que os homens de Saul fizessem isso. Só que os homens de Saul não tiveram coragem de tocar nos sacerdotes do Senhor. E aí a Bíblia diz que Saul olhou para Doengue e falou para ele, mata você então esses sacerdotes, destrói esses sacerdotes para mim. E Doengue matou a espada todos os sacerdotes. Quem é Doengue? Doengue é um traiçoeiro. Doengue é um mentiroso que anda no nosso meio, anda no meio da igreja, anda no meio da política, anda no meio da sociedade. Em todo lugar vai existir um doengue, um traiçoeiro, entendeu? Então nós precisamos, querido, com tudo isso que eu estou dizendo para você, é nos armar da espada, resgatar. Onde foi que você perdeu a Bíblia? Pastora, lembra quando a Bíblia foi perdida dentro do templo e não achava-se mais a Bíblia? E aí a palavra de Deus, e aí quando acharam o povo chorou, se alegrou. Tem muita gente com a palavra perdida na sua vida. Verdade, nós somos o templo do Espírito Santo, Aleluia. Né? E a palavra do Senhor estava perdida dentro do templo, no meio de lixos. Muitas das vezes nós perdemos a palavra do Senhor dentro do nosso templo, não na igreja, 4 paredes, mas esse templo nosso aqui, onde Jesus habita. E às vezes a palavra do Senhor ela é perdida aqui dentro, a gente escuta ela por anos e perdemos ela dentro de nós por lixos que vai entrando na nossa vida devagarzinho, coisas que vai sendo colocada, né? Como o pastor diz, a comunhão que muitas das vezes nós temos com o doengue, né? E observamos que o doengue na vida de Davi, ele estava dentro da casa do Senhor, servindo o Senhor. A Bíblia diz que ele era um servo de Saul, ele era o chefe ali dos pastores de Saul, ele estava na casa do Senhor daquele dia, porque era o dia dele servir o Senhor. E mesmo assim ele conspirou contra Davi. Então mesmo quando nós estamos lá no alto, na presença do Senhor, nós temos que tomar cuidado. Porque os doengues começam a colocar coisa dentro do nosso templo, que nós começamos a perder a palavra dentro do templo.
E quando isso acontece, querido, aí é preciso fazer uma grande faxina, jogar tudo aquilo que Doengue colocou, porque Doengue ele coloca o quê? Ele coloca falando mal do nosso irmão, falando mal da nossa liderança, falando mal da igreja tal, e muitas das vezes essas coisas vão entrando, a gente vai comendo e a palavra do Senhor vai sumindo de pouquinho de dentro de nós. Então, todos nós, como o pastor disse, sempre vai ter um Doengue nos abeirando. Quando você perceber que o Doengue está aí, expulsa ele. Não é você expulsar a pessoa, mas aqui na minha casa eu não quero ouvir isso. Aqui na minha casa é lugar de bênção, aqui eu estou no alto, eu estou na presença do Senhor e eu não quero descer nas profundezas das trevas, não. Então nós temos que estar muito preparados para não perder a palavra do Senhor dentro de nós mesmos, porque ela é colocada todos os dias. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas a gente ouve a palavra do Senhor, entra num ouvido e sai no outro. Aí Doengue coloca uma coisa aqui e a gente deixa cair no coração. Toma cuidado com isso, querido. Toma cuidado para você não ficar desarmado perante o inimigo da sua alma. Amados, eu quero dizer uma coisa para você que nos assiste hoje. Você talvez é motorista, tem uma carteira de motorista, dirige um veículo. Mas não é o fato de você ser habilitado que quer dizer que às vezes você tem habilidade para aquilo que você vai fazer. Não é o fato de você ter a Bíblia que significa que você conhece tudo, que você sabe tudo. Assim somos nós. Verdade. Mas a gente precisa ir aprimorando isso na nossa vida espiritual. Para quê? Para a gente saber lutar contra os nossos adversários. Existem adversários físicos, existem adversários espirituais. Nós precisamos saber lutar. Mas jamais perder a nossa vida a espada. Porque a qualquer momento, eu tenho ela hoje. Hoje talvez ela me ajudou a vencer uma batalha material, física, espiritual, não sei, amanhã vai ter outra situação. Eu preciso ter espada na minha mão. Não é para matar os outros, ferir os outros, não. Porque dos outros quem cuida é o Senhor. Agora nós precisamos estar armados, porque nós nunca sabemos de onde vem a batalha. Nunca sabemos de onde vem os doengues. Então carregue a palavra de Deus no teu coração. Resgate. Pegue esse ano de 2021 que vai entrar, resgata o que você perdeu. Resgata, joga fora o que não presta, meu irmão, entendeu? Pare de alimentar pensamentos, pare de alimentar imagens, pare de alimentar falsas amizades, pare de andar com gente que não presta na sua vida, que não leva você a lugar nenhum, entendeu? O problema das pessoas hoje é não ter discernimento, pastora, e às vezes está andando com a pessoa não traz nada de bom para a vida dela, mas ela insiste em ficar com aquela, teimando, batendo naquela tecla. E pior é que às vezes Deus até tira, né, pastor? Deus porque até tira. Esses dias eu ouvi uma frase e é a verdade, querido. Às vezes Deus tira pessoas da nossa vida, que está caminhando junto conosco, porque nós não ouvimos o que a pessoa fala, mas Deus sabe, Deus conhece. E às vezes o próprio Deus que está ouvindo o que a pessoa está fazendo e falando, ele afasta de nós, mas nós ficamos numa lamentação tão grande, queremos ir lá e trazer a pessoa de volta para perto de nós, e a pessoa é um doente. Ele só está ali para tirar o que você tem de bom da presença de Jesus. Então se Deus, ele tirou, ele afastou alguém da tua vida, querido, deixa nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar, não queira fazer algo que Deus já fez por você e trazer de volta na sua vida, não, mas seja esperto na presença do Senhor. Porque senão você vai fazer como Davi, vai sair de Axe, vai correr para a caverna de Adulão. Aí tudo os endividados, vai estar junto com tudo você. que não presta, vai estar tudo lá junto com você. E você vai ficar orando a Deus, Deus, como é que eu saio dessa situação? É porque você não sabe andar, é porque você não sabe dar os passos, entendeu? Então você observa no texto que Davi acabou sendo o rei daqueles homens. Tem pessoas que, com todo respeito, irmão, que estão nos lugares baixos, elas gostam de você porque você paga bebida para elas, porque você dá o cigarro que elas gostam, você leva elas de carro para onde elas querem, entendeu? Sempre para os lugares mais baixos. Mas pega elas e traz elas para o lugar mais alto. Traz elas das trevas para a luz, como diz a palavra do Senhor, para ver se elas querem. Então, infelizmente, há muitas pessoas, pastores, que estão nessa situação porque estão andando com pessoas que não provêm a Deus, que Deus não é que Deus não ama, mas para quem serve ao Senhor tem que saber conhecer entre o caminho certo e o caminho errado. A gente tem que respeitar, mas a gente não pode aceitar. Há um erro muito grande nos servos de Deus que eles confundem isso. Ao invés deles respeitar, eles aceitam tudo. Aí tá na roda onde não é para estar. Está compartilhando de algo que não deveria estar compartilhando, e Deus está olhando e dizendo, mas tu não conhece a minha palavra? Eu já não te ensinei há tantos anos atrás que isso não podia ser feito, que isso não podia ser assim.
mas a pessoa está tão no baixo, ela está tão lá no baixo mesmo, nas trevas, que isso para ela já não tem mais problema. Não consegue enxergar. E nós temos que ter palavra de vida para as pessoas. Paulo, né, quando ele chega ali em Atena para pregar a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele chega ali e ele encontra ali vários altares. Ele encontra vários altares, mas ele encontra ali um altar escrito ao Deus desconhecido. Chegou para fazer a diferença. Ele chegou para fazer a diferença, mas ele tinha arma, ele tinha espada. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega na praça, ele começa a pregar de Jesus, a ressurreição, a pregar a palavra do Senhor com ousadia para aquele povo. E tinha doente ali olhando ele. Tinha pessoas ali observando ele e falaram, peraí, eu vou levar esse camarada para um lugar que, vamos ver se ele vai falar do mesmo jeito. Vamos ver se ele vai ter sabedoria para falar desse jeito. Aí eles pegam Paulo e levam ele para Areópago. E quando ele chega ali, querido, só tinha gente chique, só tinha gente grande, só tinha pessoas de nome naquele lugar, né? Os filósofos da época, estava tudo ali reunido. Lá na praça, Paulo estava pregando para as pessoas mais simples, as pessoas que estavam ali sentadas naquela praça. Agora ele sobe o degrau com Paulo e Paulo agora começa a pregar. Só que agora Paulo ele tem uma maneira, porque se ele coloca Jesus ali, ele é expulso daquele lugar. Aí ele tem uma maneira, porque ele tem a espada, ele tem a arma para lutar naquele lugar, ele tem algo para entregar naquele lugar. E ele começa a pregar e ele diz, eu andei pela cidade de vocês e eu vi vários altares, mas eu vi um altar ali que estava lá o Deus desconhecido, e é esse Deus que eu estou pregando, é para esse Deus desconhecido que eu estou pregando. Ele não usa o nome Jesus, mas ele sabe colocar as palavras certas. Por quê? Porque ele tinha preparo, ele não tinha perdido a palavra do Senhor. Porque os doentes que ouviu ele pregar na praça, queria fazer ele entrar em confusão quando ele fosse pregar para aqueles filósofos. Mas ele soube se colocar. Eu e você também temos que saber, querido, como colocar a palavra, onde pregar, como pregar. Cada lugar que nós estamos é uma maneira que nós temos que falar. Mas para isso, essa espada ela tem que estar aqui. A palavra ela tem que estar aqui. Se o lixo que eu deixar entrar, tirar essa palavra, eu nunca vou saber agir. Quando os doentes me colocar em lugares, em situações, para me testar. E é isso que nós temos que ter em mente. Muitas das vezes o inimigo vai tentar nos testar. Será que nós estamos preparados para isso? Temos arma para isso? Temos espada para isso? Nosso coração está limpo e está cheio da palavra do Senhor. Quando nós estávamos lá no lugar alto, nós fizemos depósito com Deus para usar na hora certa. Então pense nisso e comece a te preparar para isso. Jesus, por várias vezes, amados, nos evangelhos, foi confrontado pelos religiosos da época, pelos fariseus, saduceus, mas ele sempre tinha uma bala na agulha, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma arma para se defender. Sempre, nunca foi pego de mãos vazias. Cuidado, para que você não entre em 2021 dentro de uma caverna do Adulão, entendeu? Debaixo da justiça dos povos, lugar baixo, entendeu? Se mantenha nobre, lugar alto. É ali que Deus vai te dar do melhor, é ali que você vai comer do pão, é ali que Deus vai te sustentar. Agora, se você procurar descer para os lugares baixos, o Senhor não vai se responsabilizar por isso, infelizmente. Então que nessa noite essa palavra fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus esteja te despertando. Eu não sei como que você está caminhando, amém? Nós estamos aí nos aproximando do final de ano, semana que vem já são festas, tem tantas coisas, mas cuidado para você não se vender e cair nos lugares baixos, por bebida, por prostituição, por tantas coisas, querido. Eu sempre digo, final de ano é uma época, principalmente agora que nós estamos com essa pandemia, é um lugar onde o inimigo derruba muitas pessoas. Tem pessoas que já caíram no meio do ano, mas tem alguns que caem agora no final do ano. E nós não estamos profetizando isso não, é porque as pessoas saem dos lugares altos e descem para os lugares baixos. E nós precisamos vigiar onde a gente coloca a planta do nosso pé. A gente já viu muito isso, né, pastor, na nossa caminhada. Pessoas que começaram o meio do ano lá no alto e quando chega no final do ano, para começar o ano novo, quando a gente vê, tá lá nos lugares baixos, né? Já tá doido, louco, babando, que nem Davi estava ali, né, na frente daquele homem. Então, querido, vigie muito nesse ano, vigie muito. A gente passou um ano inteiro meio que amarrado, sem poder fazer aquilo que a gente queria fazer, mas não perdemos os lugares altos. Aleluia. E se você, durante esse ano, perdeu os lugares altos, busque, faça uma faxina no seu templo e resgate de novo essa palavra, resgate de novo e traga alegria para a tua vida
é isso que Deus está querendo de nós, amém? Queridos, que nessa noite você receba essa palavra dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus possa estar trazendo na sua vida um despertamento. Talvez você não está em lugares baixos, mas você está em cima em lugares altos, mas não tem armas, não tem espada. Procure essa espada, procure se armar. Deus está falando com você nessa noite. Glória a Deus. Quero que tá mandando um abraço pastor, eu já estou profetizando o presbítero Miro. Aí, ó. O presbítero Miro, né? Ele colocou aqui, é verdade, pastor, nós temos que estar preparados mesmo. A irmã Silvia Cristina, Deus abençoe ela, o Rafael. A irmã Eliane Romero, minha princesinha ali de Maringá, que Deus abençoe. Ela colocou aqui, bênção ver vocês. Eu que fico alegre, querida, de ter você participando conosco. Mas meu beijão, meu abraço para você, minha linda. A Vanessa também, né, estava ligadinha. A Rosane, né, minha sobrinha ali de Biporã, Deus possa estar abençoando, saudade dela também, né, que Deus abençoe. A irmã Creuza eu já tinha falado, pastora Gileu, vai meu abraço, irmã Fátima, Fernanda, a Cecília, né, que está aí ligadinha, a irmã Sil, a Sueli, né, a irmã Sueli também está aí ligadinha conosco, a Maria Helena, né, a minha amiga de tanto tempo, né, saudade dos velhos tempos, né, quando eu era jovenzinha, a gente era vizinha. E até hoje Deus conserva essa amizade. Que Deus abençoe você, Helena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rosane, eu falei. A Valmíria também está aí ligadinha conosco. A Valquíria. E os demais que eu já tinha falado. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o meu desejo é que você comece um 2021 em lugares altos, desfrutando do melhor de Deus para a tua vida, das bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Não dê brecha, não dê espaço para que você caia para os lugares baixos, lugar de trevas, lugar de mau cheiro, lugar de pessoas que não carregam o temor de Deus, mas ande na presença do Senhor. Se Deus te conservou até aqui, você pode ter certeza que coisas grandes Deus tem sobre a tua vida. Glória a Deus. Uma hora com mais tempo, nós vamos falar um pouco sobre os doengues da vida de cada um de nós. Mas nessa noite eu deixo essa palavra. Resgata a espada de Deus da tua vida. Amém? Resgata aquilo que você perdeu. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nesta noite mais uma vez poder estar aqui transmitindo a tua palavra. A todas as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que perderam, meu Pai, ó Deus, aquela intimidade, pessoas que perderam aquela busca que tinham com o Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha trazer esse despertamento, aleluia. Que o Senhor nos mantenha, meu Pai, nos lugares altos, na tua presença, armados da tua palavra e da presença do teu Espírito. Deus, visita teu povo nessa noite. Visita essas pessoas que nos assistem e dá a elas a tua bênção. Dá a elas a tua vitória, o teu livramento, Senhor, para a glória do teu nome. É que oramos e te agradecemos no nome do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe, agradeço a sua companhia. Amém. Amanhã à noite nós temos culto aqui em Paranavaí, Rua Martim Silvério do Nascimento, número 245. Amém. Temos aí alguns lugares, irmãos que queiram estar com a gente. E domingo, um grande culto. Amém. O irmão Marcolino também estava ligadinho conosco. O fazendeiro. Nosso fazendeiro, que Deus abençoe ele, a Daniele. E que Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, que o Espírito Santo vá até o seu lar, que ele traga paz, alegria, gozo, saúde. E que cada dia ele possa restaurar você, estar junto contigo. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A maior alegria de um cristão, queridos, não é o Papai Noel, não. É a paz de Cristo dentro do nosso coração. Amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.